paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, de um mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pela justiça, a liberdade, paz pela paz. Muita paz a todos vocês. Que o ano 2022 venha carregado de muita esperança, de muita paz, de muita fé. Que sejamos instrumentos do bem, assim como foi o Mestre Jesus para todos nós. Muita paz. Boa noite, meus amigos do Vale do Jiquiriçá. Boa noite a todos que nos assistem. Saudações fraternais, um abraço caloroso. Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam com saúde, paz. E eu espero que o Cristo, nesta noite, nos ilumine a consciência, sobretudo o coração, para que nós possamos falar com sentimento a respeito do tema da noite, o tema que escolhemos, o bem e o mal segundo o Espiritismo. Eu gostaria de saudar a comunidade espírita Nova Era, todos que a compõem, todos que estão conosco nesta noite, através do apoio da Rádio Transvale FM, levando a nossa mensagem a todas as pessoas aí no Vale do Jiquiriçá.
Eu tenho dito que 3 questões acompanham o homem em todas as fases da sua evolução até aqui. Desde o momento em que o homem adquiriu autoconsciência, a consciência de si mesmo, da sua existência, do mundo à sua volta, desde que o homem passa a usar uma linguagem mais sofisticada para se comunicar, desde que o homem passa a perceber que ele é dotado de uma inteligência criadora e que ele pode inventar, ele pode criar tecnologias para melhorar a sua vida. Desde esse instante, o homem, de alguma forma, usando de algum tipo de linguagem, de alguma forma, ele tem se questionado. Se questionado a respeito, primeiro, da existência de Deus. Claro que lá atrás, nos primórdios, ainda não havia essa concepção de Deus. Mas a pergunta é, como é que eu vim parar aqui? Quem me criou? De onde eu vim? O que eu estou fazendo? Qual é o sentido de tudo isso? Essa pergunta vem nos acompanhando até os dias atuais. Muitas religiões, muitas filosofias e até mesmo ciências se dispuseram a estudar a questão. O Espiritismo traz para nós uma concepção, uma ideia bastante sofisticada para a nossa compreensão a respeito de Deus, como uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É uma síntese bastante sofisticada para os nossos dias da existência de Deus. Não é, por assim dizer, uma definição, porque eu acho até que Deus é indefinível. Não há nada que possa ser usado como referência para defini-lo. Deus é o indefinível por natureza. Mas, de qualquer modo, essa definição que foi dada pelos Espíritos é para que nós possamos compreender, primeiro, que não há nenhuma inteligência capaz de criar o que Deus criou. Portanto, ele é a inteligência suprema, ele é a inteligência única, diferenciada de todas as outras. Segundo, ele é a causa primária, quer dizer, ele é o criador incriado. E, nesse sentido, em sendo criador incriado, nada o criou, portanto, Deus existiu de todo sempre. Se ele existiu de todo sempre, para Deus não há passado. Como ele existirá sempre, para Deus também não há futuro. Para Deus, passado e futuro são presentes. Exatamente assim como está na Gênese, na folha de rosto, na contracapa, a Gênese. Para Deus não existe passado nem futuro. Para Deus, o tempo é o presente, porque ele sempre existiu, sempre existirá. É chamada eternidade de Deus. Bem, essa primeira pergunta, há uma segunda pergunta que diz respeito a para onde eu vou, qual é o meu destino. O que acontece comigo depois da morte? O que é a morte? O que significa a morte? Esse fenômeno que ocorre independente da minha vontade. Esse fenômeno que ocorre sob quaisquer circunstâncias, ele vai ocorrer. Por envelhecimento, por acidente, por uma doença que arrebata o espírito antes mesmo de se tornar jovem na Terra. Então, para onde vou? Essa dúvida é inquietante. Ela é tão inquietante que em determinados momentos da existência humana, principalmente em momentos como esse, que estamos vivendo e vivemos, principalmente no ano passado, quando o número de mortes por Covid foi muito alto no mundo todo, ali a gente via claramente as pessoas se questionando a todo momento: o que está acontecendo? Por que Deus resolveu levar os seus filhos assim tão uma única vez? Em vários países, em vários lugares, não apenas no Brasil, mas no mundo todo.
E, mais uma vez, a questão da morte pairava sobre a humanidade de forma muito inquietante, trazendo dor e sofrimento para muitas famílias, para muitas pessoas que não sabiam, evidentemente, né, a quem ou ao que responsabilizar, senão aquele vírus letal que ninguém via, mas ele estava ali ameaçando toda a humanidade. Muito bem. E a terceira pergunta? A terceira pergunta é objeto da exposição desta noite. Ela diz respeito à origem do mal. O bem e o mal, segundo o Espiritismo, a origem do mal. Quando é que o mal nasce na Terra? Quando é que ele surge? De onde ele vem? De dentro do homem? De fora? É um ser diabólico, o causador de todo o mal na humanidade? O mal foi criado por Deus? Ou é o homem o seu criador? O homem pode erradicar o mal da Terra na hora que ele quiser? Quando isso vai acontecer? O que é necessário para erradicar o mal da face da Terra? Estas perguntas continuam nos inquietando. Por isso que nós temos estudado exaustivamente, nós, a humanidade, temos estudado exaustivamente essa questão. Para tentar entender. E, ao compreender, buscar respostas e soluções para a questão do mal. Como debelá-lo? Como vencer a guerra? Não é vencer a guerra disputando, né? Mas como superar a ideia da guerra e implantar na humanidade uma cultura de paz. É inquietante. Mas o Espiritismo traz, efetivamente, respostas para isso. Allan Kardec foi muito percussiente ao indagar os espíritos a respeito da origem do bem e do mal, de como nós poderíamos vencê-lo. E as respostas foram muito convincentes. Muito convincentes. Evidentemente, muito convincentes. Mas ainda muito pouco aplicadas. Não há como negar. Por mais convincentes que elas tenham sido, ainda não são aplicadas integralmente pela humanidade. Mesmo entre aqueles que são os estudiosos do Espiritismo, há uma certa dificuldade de vencer, de superar o mal que há dentro de si mesmo. Quando é que isso efetivamente começa? Se nós pensarmos na evolução espiritual, que é a espinha dorsal da doutrina espírita, a doutrina espírita ela está toda fundamentada com base nessa linha mestra que é a evolução do espírito. Sem a evolução do espírito não haveria nem sentido sequer para a criação. Mas é exatamente porque o espírito evolui, por isso ele foi criado, para atingir a perfeição pelos seus próprios esforços e não por uma decisão aleatória de Deus. Mas este vai evoluir, este não vai, este vai sofrer, este não vai. Não. Porque Deus, sendo justo e bom, ele cria uma lei de evolução, dentro da qual todos nós temos as mesmas oportunidades, temos as mesmas condições. E se não temos as mesmas oportunidades e condições numa vida, teremos na outra. Por isso, a lei das reencarnações, a lei das encarnações sucessivas. Encarnações sucessivas que permitem ao espírito viver múltiplas experiências, né? Ora como homem, ora como mulher, sexo feminino, ora vivendo a prova da pobreza, ora da riqueza, ora da beleza, ora da fealdade, né? Enfrentando todos esses desafios. Uma hora, uma experiência, uma existência apagada, outra hora, uma experiência em que você pode brilhar na academia, nos meios sociais, dando ao espírito, a partir dessas vivências, a oportunidade de crescer, de aprender com todas elas, de exercitar as suas virtudes e de eliminar as suas imperfeições. Essa é a razão pela qual nós encarnamos muitas vezes
E temos essas oportunidades, portanto, de crescer pelos nossos próprios esforços e não porque um Deus parcial, né, nos deu essa graça, né, de viver uma existência desta maneira, dando a outro a desgraça de viver uma existência de precariedade, de sofrimento, de aflições pungentes. Então, nós percebemos que dentro da lei de evolução há uma necessidade de que todos sejamos criados num único momento, quer dizer, num único momento, eu digo, sob as mesmas condições, né, de simplicidade e ignorância. Ninguém foi criado perfeito, ninguém foi criado inteligente. É uma inteligência, é algo que se desenvolve. A inteligência é um atributo do espírito, mas você precisa desenvolver, o espírito precisa desenvolver a sua inteligência por meio do trabalho, dizem os espíritos. Só que nos momentos iniciais, quando nós vivemos a nossa infância espiritual, nós precisávamos de alguém que nos conduzisse pela mão. Assim como a criança que nasce precisa ser conduzida pelos pais, desde a gestação até que ela ensaie os primeiros passos, e depois, na fase mais infantil, até que ela cresça e comece a decidir por ela mesma, na fase da adolescência, principalmente, ela começa a tomar decisões mais complexas. Assim aconteceu conosco. Deus nos criou crianças espirituais, e como nós não podíamos ainda tomar decisões, deliberar acerca do nosso próprio futuro, Deus foi nos conduzindo pelas mãos. E Ele deu a todos nós, indistintamente, algo que nós ainda hoje não conseguimos transformar em sentimentos, que são os instintos. Nós ainda vivemos na fase dos instintos, não como lá atrás, porque lá atrás nós vivíamos a fase puramente instintiva, aquela fase primitiva, aquela fase em que o espírito estava habitando aqueles corpos peludos, atarracados, não é? Ainda sob a regência do mundo espiritual, ali fazendo as intervenções necessárias, as transformações necessárias para que o corpo se aperfeiçoasse. Então, nós estávamos na fase primitiva, enquanto espíritos, e ao mesmo tempo que os nossos corpos iam se modificando com o passar do tempo. Mas foram muitos milhões de anos, não foram poucos, não, foram muitos milhões de anos, até que chegássemos aqui na forma em que nos encontramos. Então vejam que essa é a nossa infância espiritual. Só que vencida essa fase, nós vamos entrar numa outra fase chamada fase da razão. A nossa inteligência já está relativamente desenvolvida e o nosso senso moral começa a aparecer. Começa a aparecer. O que é o senso moral? O senso moral é essa percepção, essa capacidade de perceber o bem e o mal, escolher um ou outro. Está na questão 629 do Livro dos Espíritos. Qual a definição que se pode dar de moral? Moral é a regra do bom proceder. Moral é a regra do bom proceder. O homem moralizado procede bem. É aquele homem de bem. Aquele homem de bem lá do Evangelho. Então, vejam que a resposta dos Espíritos é bastante concisa, bem simples, mas de fácil entendimento. Moral é a regra do bom proceder. É por meio do senso moral que o homem distingue o bem do mal. Questão 629. Como é que se distingue a moral? A moral se distingue, né, quando nós temos capacidade intelectiva, racional, de optar livremente por um caminho do bem ou por um caminho do mal. É claro que muitas vezes o caminho do mal é sedutor. É claro que muitas vezes o caminho do mal aparece assim, né, com aquela paisagem muito bonita, muito atraente, e nós escolhemos o caminho do mal achando que aquele caminho é que vai nos trazer felicidade. Quando lá na frente a gente descobre que era só uma armadilha, que essa sedução daquele caminho era apenas um atrator para que nós entrássemos no caminho
e ficássemos presos no cipoal, nos cipoais, expressão muito usada por alguns espíritos, né? Essa expressão de cipoal, que você entra achando que é uma coisa, de repente você fica ali preso no emaranhado e não consegue sair até que recebe ajuda e sai. Pelos seus próprios esforços, mas com a ajuda de alguém, normalmente. Então, o caminho do mal, às vezes, parece bem sedutor. Então, temos que ter cuidado. Por isso, desenvolver a nossa inteligência cada vez mais para que a nossa inteligência aguçada, desenvolvida dentro de padrões, e aí podemos pensar no padrão do Evangelho como o nosso grande referencial. Se a nossa inteligência estiver desenvolvida dentro de padrões do Evangelho, por exemplo, será muito mais difícil nós escolhermos o caminho do mal, que às vezes nos apresenta sedutor. Até porque o Cristo nos advertiu disso, chamando a nossa atenção para as duas portas, que podem significar aí o bem e o mal, o caminho do bem e do mal, para a porta larga, que é sedutora, por onde muitos passam, chamando a nossa atenção para que a porta que nós devemos entrar é a porta estreita, a porta difícil, complicada, muitas vezes, mas é a que vai nos levar adiante àquela paisagem, né, de esplendor, de maravilhas, onde nós vamos encontrar refrigério, paz, calma, serenidade para os nossos espíritos, para que nós possamos prosseguir na nossa jornada. Em vez de tormento, em vez de desespero, serenidade e paz. O que, no lado de cá, a porta larga, por onde todos entram, de repente, nós vamos ser presas de uma armadilha, vamos cair no cipoal das paixões inferiores. E quando nós estamos presos nas paixões inferiores, é um trabalho tremendo para sair de lá. Certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que nesse caminho, nessa trajetória do espírito, ele se afasta de Deus, porque ele faz o mergulho na matéria, entra na fase da razão. Na fase da razão, uma fase, às vezes, de muito sofrimento, muitas dificuldades, ele se rebela contra Deus, porque ele não entende, ele não é capaz ainda de entender que o seu sofrimento não se deve a uma intervenção divina, mas se deve exclusivamente às escolhas que ele fez, ou são experiências pelas quais ele deve passar para fortalecer o seu espírito. Quando ele não escolheu aquela aflição, é porque aquilo que está momentaneamente causando sofrimento àquele espírito é a experiência pela qual ele precisa passar para amadurecer psicologicamente. Isso fica muito claro, porque nós, por exemplo, que temos filhos, sabemos disso. Nós sabemos que se nós não damos aos nossos filhos a oportunidade de viver experiências difíceis, eles não amadurecerão psicologicamente. Eles serão pessoas frágeis no futuro. Deus age assim conosco. E aqueles pais que negligenciam na educação dos seus filhos e que, ao privar seus filhos das experiências necessárias, acaba causando maior dificuldade para eles no futuro, esses pais, eles respondem. Só que na paternidade divina isso não existe. Não existe a possibilidade de Deus simplesmente passar a mão pelas nossas cabeças, né, e nos poupar das dificuldades. Por quê? Porque Deus sabe que elas são necessárias. Ah, mas eu posso decidir estacionar como espírito, eu posso decidir não seguir em frente? Pode. Por escolha, por deliberação, por vontade, pode. Deus permite? Permite. Mas por que ele permite? Para que nós tenhamos a consciência de que, ao fazer isto,
ao se negar a prosseguir na marcha, a evoluir na marcha ascensional para frente e para o alto, nós nos negamos a fazer, nos recusamos a fazer isso, a gente vai perceber lá na frente que o sofrimento é maior. Deus diz, bem, é claro que nós estamos fazendo, Deus diz, é uma maneira interessante de falar dessas coisas, né? Como se tivéssemos intimidade assim com o nosso Pai. Mas é como se nós estivéssemos tentando mergulhar na mente de Deus e pensar assim, ele diz assim, bem, meu filho, eu dei todas as oportunidades para que você fizesse esse tipo de escolha. Eu não posso simplesmente privar você da liberdade de escolher, do seu livre-arbítrio, porque se eu te dei o livre-arbítrio é para que você o utilize. Se você o utiliza mal, você sofrerá as consequências da utilização que fizer do livre-arbítrio. Então, eu espero que você aprenda assim. Não quero que você sofra, eu quero que você aprenda. É a forma que eu tenho de reeducar você. Percebe? Quando nós pensamos assim, a gente chega à conclusão de que Deus é Deus de amor e não um Deus punitivo, um Deus que castiga. É um Deus que só quer o nosso bem, mas não nos priva do direito de fazer escolhas. Não retira a nossa liberdade de escolher. Salvo em casos muito excepcionais. Existe essa possibilidade? Existe, mas aí são casos excepcionais. Né? Na média, na regra geral, é isso. Ele sempre nos deixa o direito de escolher se queremos seguir por um caminho, sabendo, evidentemente, que seguir por aquele caminho trará consequências boas ou negativas. Então, nessa fase da razão, seguindo essa linha, essa trajetória evolutiva, desde a ignorância e simplicidade, passando pela autoconsciência e depois pela razão, agora é hora, quando nós estamos mergulhados na razão, agora é hora de entender o bem e o mal, e por isso o Espiritismo nos traz estas explicações que são tão racionais. Então é hora de entender como vencer as tentações, como superar as tentações, como é que eu faço para vencer, resistir ao mal e seguir pelo caminho do bem. Ora, na questão 630 de O Livro dos Espíritos, é a seguinte, né? A 629 fala de moral, e a 630, que definição podemos dar de bem e de mal. Os Espíritos também respondem de forma muito clara, muito concisa, muito precisa. Porque eles vão dizer que bem é tudo aquilo que se aproxima da lei de Deus. Mal é tudo que se distancia da lei de Deus. Então, bem é tudo que é de acordo com a lei de Deus, é fazer a vontade de Deus. Mal é tudo aquilo que lhe é contrário. É fazer aquilo que Deus não manda fazer. Portanto, é desobedecer à lei de Deus. Isso é mal. E para que nós façamos escolhas cada vez mais conscientes, só há uma maneira: conhecer a lei. Porque só a partir do momento em que eu conheço a lei de Deus é que eu posso desobedecê-la ou obedecê-la. Enquanto eu não conheço a lei de Deus, eu não tenho condições de dizer, eu fiz uma escolha deliberada. Foi por meio da minha vontade que eu fiz essa escolha. Eu sabia das consequências, mas mesmo assim eu escolhi fazer isto. Enquanto eu não conheço a lei de Deus, eu posso me justificar dizendo, mas Senhor, eu não sabia que estava incorrendo em erro. Não é? Acontece que Deus criou um mecanismo segundo o qual, quando nós entramos na fase da razão, não dá para dizer, Senhor, eu não sabia que estava infringindo a sua lei. Que mecanismo é esse?
ele gravou a sua lei na nossa consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Ele simplesmente gravou, ele escreveu na nossa consciência a sua lei. Ele disse, você não tem mais como se justificar e dizer que não conhece a lei. Mas ao longo da nossa trajetória, ele enviou à Terra os seus emissários, seus ministros, seus prepostos, para nos lembrar, para nos advertir de que a lei já estava na consciência, de que a lei era esta. Ele fez isso. Se a gente observar ao longo da trajetória da humanidade, vamos encontrar esses espíritos luminares que trouxeram, de tempos em tempos, fragmentos da lei, partes da lei. Moisés, por exemplo, trouxe a lei dos 10 mandamentos, na tábua de pedras. Outros que vieram antes de Moisés, e depois, e sobretudo depois, trouxeram códigos de filosofia que continham parte dessa lei. Até que Jesus vem à Terra para não deixar nenhuma dúvida a respeito da lei e traz a lei de amor. E quando nós estudamos a lei de amor que está incerta no Evangelho, está contida no Evangelho, é impossível dizer, eu não sabia. O Evangelho é um código universal, está à disposição de qualquer um de nós. É impossível dizer, eu não conhecia a lei. Eu não conhecia a lei que manda perdoar. Eu não conhecia a lei que manda reconciliar. Eu não conhecia a lei que manda ajudar o próximo, que manda amar o próximo. Eu não conhecia a lei que manda caminhar com aquele que nos obriga a caminhar uma milha, a caminhar mais uma. Eu não conhecia a lei que determina não se vingar do seu adversário, não impingir a ele uma atitude de vingança. Eu não conhecia. Não dá mais para dizer isto. Todos nós conhecemos a lei. Primeiro porque ela está gravada na nossa consciência. Depois porque ao longo de todos esses períodos da humanidade, um espírito luminar veio à Terra para trazer esses ensinamentos. E Jesus, que é o governador do planeta, é a figura central de toda a organização planetária, vem ele mesmo, desce à Terra num esforço absurdo para trazer a lei e sofrer as consequências de trazer a lei em um mundo ainda marcado pelo mal. Ele traz a lei de amor em um mundo de provas e expiações, que é um mundo onde o mal predomina. Isso ficou claro com a vinda do Cristo, que a Terra ainda era um mundo de expiações e provas, porque o próprio governador espiritual foi morto pela humanidade. Eu digo pela humanidade, não é? Eu digo pela humanidade. Não pelos judeus, só pelos judeus, mas pela humanidade. Todos que estavam ali participaram, de certa forma, desse momento histórico que seguramente marca definitivamente a história do homem na Terra. E a partir daí, o seu evangelho será propagado a todos os povos, a todas as nações. De modo que mesmo aqueles que não professam as religiões cristãs, ditas cristãs, conhecem o evangelho do Cristo. Gandhi, hindu, ele vai dizer que se todos os códigos, todas as leis, todos os livros já escritos se perdessem e restasse apenas o Sermão do Monte, aquela parte do Evangelho em que o Cristo faz o seu mais importante discurso, Gandhi disse, nada teria se perdido. Só para se ter uma ideia do alcance, da grandiosidade da vida do Cristo e da sua lei de amor, que estabelece uma divisão clara na humanidade a partir de então. Mas o homem não se convenceu disso. O homem não se convenceu de que
A sua felicidade estava vinculada ao amor que ele era capaz de desenvolver e de vivenciar. Ele não se convenceu. E ele continuou escolhendo o mal. Ele continuou desobedecendo a lei de Deus. Ele continuou se afastando dela. E cada vez que ele se afastava, mais sofrimento, mais dor, mais inquietação, mais dúvidas. Aqueles que faziam um caminho de volta, aqueles que compreendiam e, a partir de seus esforços, se direcionavam na direção do bem, na direção da lei de Deus, se aproximavam sua alma do Criador, portanto, esses entravam em estado de felicidade. Não apenas na terra, sobretudo depois que deixavam a vida terrestre. A gente vai encontrar, por exemplo, em Francisco de Assis, uma prova capital disso que estamos dizendo. Francisco viveu esses dois momentos, viveu esses dois mundos. Ele viveu o mundo dos prazeres, ele viveu o mundo da entrega. Em determinado momento, ele escolheu o caminho, aquele sedutor, mas ele só encontrou vazio. Ele se volta, então, e busca o caminho, aos olhos humanos, do sofrimento, das privações. E é exatamente ali onde ele encontra a felicidade. É ali onde ele encontra a sua redenção espiritual, a sua glória espiritual. Mostrando para nós que não temos a envergadura desse espírito, né, que estamos ainda lidando com todas essas dificuldades que a matéria nos oferece, porque evoluir é livrar-se da influência da matéria. Quanto mais eu evoluo, mais ou menos influência a matéria exerce sobre mim. Então, Francisco, que tinha já essa envergadura, ele mostra para nós como é, às vezes, sedutor o caminho do bem e como é, às vezes, né, tempestuoso o caminho sedutor o caminho do mal, né, vamos corrigir aqui, sedutor o caminho do mal e às vezes, tempestuoso o caminho do bem aos nossos olhos. Para nos chamar a atenção, nesses dias assim, né, de tanta dificuldade, de tanta confusão, em que muitas vezes o amor se esfria. Vamos lembrar Jesus no seu discurso de despedida, quando ele chama a atenção para o princípio das dores, um mundo em que havia guerras, rumores de guerra, muita dissensão, muita discórdia, divisão, no seio da família, no seio das nações. Ele vai dizer, tenha muito cuidado, porque nesse período o amor de muitos esfriará. Isso é o discurso chamado do princípio das dores. Ele vai falar dessas dores que marcam o processo de regeneração da humanidade, que é exatamente essa fase que nós estamos vivendo agora, da regeneração planetária. E os espíritos nos advertem que esta é uma fase decisiva para que nós façamos de verdade, de uma vez por todas, a escolha pelo caminho do bem, que nem sempre se apresenta como o mais sedutor. Às vezes ele parece ser o mais tempestuoso. E os espíritos continuam nos advertindo a esse respeito, para que nós tenhamos cuidado com as armadilhas do mal, porque elas são muitas. Elas enchem os nossos olhos, fazem os nossos olhos faiscarem. O canto é muito sedutor. As atrações são muito fortes. Então, o que fazer nesse processo agora de subida, fazendo o caminho de volta à casa paterna, como na parábola do filho pródigo?
saímos da simplicidade da ignorância, mergulhamos na matéria, encontramos a autoconsciência, a razão, o livre-arbítrio, começamos a fazer escolhas cada vez mais complexas, cada vez mais sofisticadas, mas essas escolhas nos trouxeram também sofrimento, dor, aflição, na medida em que essas escolhas eram equivocadas, mas agora a gente precisa fazer a renovação, precisamos escolher corretamente, temos consciência disso, temos conhecimento, a nossa inteligência está desenvolvida do que nós precisamos da vontade, a vontade de escolher o caminho certo. As ferramentas nós já temos, precisamos utilizar as ferramentas para fazer essa subida, esse caminho de volta à casa paterna, como fez o filho pródigo na parábola de Jesus. E aí, para fazer isto, há uma questão no Livro dos Espíritos que é bastante didática, muito didática. Aliás, são duas questões, são muito didáticas. E a gente precisaria falar um pouco sobre elas, que é exatamente como nós vencemos, como é que nós podemos vencer o mal que há em nós. A primeira dessas questões é quando Allan Kardec pergunta aos espíritos se é possível vencer as atrações do mal. É possível superar as atrações do mal? Como é que eu faço para superar as atrações, a influência do mal? É possível? Primeira pergunta é possível isso? Os espíritos dizem, sim, é possível. Possível. E às vezes, ou na maioria das vezes, dizem os espíritos, com poucos esforços. Isso me chama muito a atenção. Porque normalmente a gente costuma pensar que a transformação moral é algo que exige muito de nós, é muito difícil. Mas talvez essa seja apenas uma justificativa que o nosso espírito encontra para não fazer mudanças. Talvez seja essa mais uma armadilha. Eu não quero contrariar aqui todos aqueles que vêm insistindo nessa ideia, não, absolutamente. Eu não quero aqui discordar de ninguém. Mas os espíritos disseram, e eu gostaria de destacar estas duas questões, que estão exatamente no capítulo 17. No capítulo 17 de O Livro dos Espíritos. Então, deixa eu pegar aqui. É depois exatamente no capítulo 12 de O Livro dos Espíritos, que é o da perfeição moral. Capítulo 12, que é da perfeição moral, e está lá na frente quando nós tratamos das paixões. A primeira dessas questões é a questão 909 de O Livro dos Espíritos. 909 do Livro dos Espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, dizem os espíritos, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. É nesse ponto que eu queria me deter. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. E eles dizem que o que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Vocês perceberam a dimensão dessa resposta? Aquilo que a gente pensava, mas é tão difícil vencer as más inclinações, é tão difícil fazer isso. Aí os espíritos vêm e dizem, sim, é possível, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Então, na maioria dos casos, quer dizer, frequentemente, na maioria das vezes, esse esforço não existe tanto assim.
de nós. Basta um pouco de vontade. É claro que em algumas situações pode exigir um esforço tremendo mudar, né? Principalmente quando nós trazemos essa imperfeição de séculos e séculos. Mas na maioria das vezes, ou frequentemente, está na resposta, fazendo esforços muito insignificantes. E a outra questão, que é uma questão bastante conhecida, claro, por nós espíritas, a 919. Qual o meio prático mais eficaz de um homem se melhorar ainda nesta vida e resistir à atração do mal? Veja que nas duas questões, Allan Kardec, ao perguntar, ele está interessado em saber como superar o mal que há em nós, na questão 909, o mal que há em nós, as nossas más tendências, nossas más inclinações. Pode o homem vencer as suas más tendências? Sim, e com esforços muito insignificantes, frequentemente. Na questão 919, ele diz, qual meio prático? Não quer saber teoria, Kardec aí não quer saber teoria. Qual meio prático mais eficaz tem o homem para, ainda nesta vida, né, vencer a influência do mal. Ou seja, aí é o mal externo. Na questão 919, né, nós estamos falando de um mal externo e que nós precisamos resistir a ele. Como é que é possível fazer isso? O Espírito Santo Agostinho vai responder a essa questão 919, dizendo que o meio que nós devemos utilizar para isso é do autoconhecimento. Conhecer a si mesmo é a fórmula ideal para que nós possamos, ainda nesta vida, afastar as investidas que o mal vem fazendo em torno de nós. Conhece-te a ti mesmo. Sim, mas Kardec não se satisfaz com essa resposta e vai reperguntar a Santo Agostinho. Se eu conheço bem toda a filosofia dessa máxima, né? Eu conheço muito bem, mas na prática, como é que isso se dá? Na prática, como é que isso se dá? E aí, Agostinho vai, então, dar uma lição, que pode ser perfeitamente o nosso manual de conduta. Ele vai dizer, faze como eu fazia quando estava entre vós. Ou seja, faça como eu fazia quando estava na Terra, encarnado, lá talvez no século IV, quando ele esteve entre nós com Santo Agostinho. Todos os dias eu passava em revista, ou seja, através do pensamento, todos os atos da sua vida naquele dia eram analisados, isso é passar em revista, eram analisados, ele refletia sobre tudo que ele fez naquele dia. E se ele se convencia, a partir de questões muito objetivas que ele se fazia, se ele se convencia de que aquilo que ele fez não foi bom, de que aquilo que ele fez contrariava a lei de Deus, Agostinho, então, no outro dia tratava de corrigir o que ele fez. Ele fazia diferente. Ele disse, foi assim que depois de algum tempo eu consegui modificar a mim mesmo, modificar a minha conduta, modificar os meus hábitos. Todos os dias eu os examinava antes de dormir. Ele não diz mais, nós podemos aqui acrescentar, se vamos fazer isso, se vamos examinar os nossos atos antes de dormir, como Agostinho fazia, os espíritos vão dizer em outro momento, na prece, nós podemos pedir aos nossos espíritos protetores que nos inspirem durante o sono, quando nós vamos ter com eles, para que naquele dia, naquela noite, nós recebamos orientação necessária sobre como proceder no dia seguinte para vencer aquela imperfeição, aquele vício que foi anotado quando passávamos em revista os atos do dia. Então, é a fórmula ideal que nós temos para superar
as más inclinações e resistir às atrações do mal ainda nesta vida. Uma reflexão diária, uma reflexão honesta, sem justificativas vãs, vazias, sem essa tentativa de enganar a mente. Isso que eu fiz não foi tão... Aquilo que nós chamamos de relativização do mal. Não podemos relativizar o mal. Se ele está dentro de nós, vamos descortiná-lo. Vamos tirar esse mal das sombras e colocá-lo à luz, para que a nossa consciência, em reconhecendo o mal que há dentro de nós, seja capaz de extirpá-la. Ou melhor, superá-la, transformá-la. Transformar essa realidade em uma outra realidade. Transformar o mal usando das suas próprias circunstâncias, uma ocasião de fazer o bem. É esta a fórmula que o Espiritismo nos oferece e que certamente, claro, ao lado de outras, certamente nós podemos utilizar com sucesso, assim como Santo Agostinho a utilizou, né, quando ele esteve entre nós, com muito êxito. Esta é, portanto, a história do mal, porque o bem, na verdade, ele já existe desde sempre. Ele já existe desde que Deus nos criou. Como Deus não criou o mal, ele nos criou e criou o bem. Porque o bem é tudo que expressa amor, porque nós estamos nos aproximando da lei de Deus. Mas com as nossas escolhas e, sobretudo, com o desenvolvimento das paixões, chamadas paixões inferiores, esse mal foi ganhando cada vez mais fôlego, cada vez mais força, de maneira que ele passou a predominar, marca, característica de mundos de expiações e de provas. O que é que nós precisamos fazer agora, a partir da mudança, da transformação interior de cada um de nós individualmente, fazer com que, num futuro muito breve, no mundo regenerado, ou melhor, o mundo regenerado, ele só vai acontecer se, e somente se, nós formos capazes de transformar o mal que há em nós em bem, em amor ao próximo, e, portanto, fazer com que o bem predomine sobre o mal na face da Terra. Quando o bem predominar sobre o mal na face da Terra, nós estamos definitivamente em mundo de regeneração, a caminho de mundos superiores. Enquanto isso não acontecer, enquanto o mal continuar predominando dentro de cada criatura, ele continuará predominando fora dela. Por isso, é necessário, é fundamental, todos que nos ouvem neste momento, a mim mesmo, que estou na condição de expositor, é fundamental que nós nos compenetremos da nossa responsabilidade, da nossa tarefa, da nossa missão de, ao mesmo tempo que lutamos para extinguir o mal que há em nós, exemplificamos, levamos ao nosso companheiro, à nossa companheira, todos aqueles que estão ombreados conosco, esta mensagem, como propagadores da mensagem de uma nova era, da era do Espírito. O Espírito que definitivamente superou a matéria. Do Espírito que definitivamente deixou para trás a influência que a matéria exercia sobre ele, de modo que as paixões ainda eram predominantes. Só há, meus amigos, minhas amigas, uma maneira de conseguirmos alcançar esse desiderato, esse objetivo, esse patamar. E essa maneira se chama Evangelho.
evangélica. Este é o código, este é o padrão que nós devemos observar e seguir. Está ao nosso alcance, está bem aqui do lado, está ali na minha estante, mas, sobretudo, está no coração de cada um de nós, está na consciência de cada um de nós. Nós carregamos o Evangelho dentro de cada um de nós. Nós carregamos o Evangelho, porque nós conhecemos a lei de Deus, porque nós conhecemos a lei de amor. O que nós não podemos mais fazer é negligenciar esse conhecimento, fazer de conta que ele não é parte integrante de nós, porque já é. Tenhamos consciência disso e que façamos a nossa parte como trabalhadores da seara do Cristo, levando a sua mensagem a todos os corações. Como disse ele, ide e pregai a todas as gentes, ide e evangelizai a todas as gentes. Que nós sejamos, portanto, cartas vivas da mensagem do Cristo a partir do nosso próprio exemplo de amor a Deus, de amor ao próximo e de amor a nós mesmos. Um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe, que Jesus ilumine as nossas consciências, os nossos corações e nos ajudem a nos transformarmos nesse oceano de paz, nesse mundo de serenidade, de harmonia e de amor. Grande abraço, fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade, a todos aí do Vale do Jiquiriçá, até uma outra ocasião. Deus há de nos permitir. Abraços. Como alguém que encontrasse a luz, depois de andar e andar, procurando o caminho. Como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei 2 páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes. Como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei 2 páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim. Nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim. Nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor